Acompanhei o que foi o bolsonarismo desde o princípio. Eu estava lá na direita desde sempre e eu vi o fenômeno crescer, eu vi o fenômeno aparecer. Para quem não sabe, Bolsonaro não era a figura grandiosa que ele se tornou depois, que ele se tornou em 2018, 2017. Quando Bolsonaro aparece na direita, a primeira notícia que eu vejo de Bolsonaro na direita é ele fazendo um programa do Jô Soares. Ninguém sabia quem era o maluco, sério mesmo, tipo, ninguém sabia. Não era como o Renan, que é um cara conhecido da direita. Não, o Bolsonaro era muito menos conhecido do que o Renan, muito menos. Por ordens de grandeza, menos conhecido do que o Renan. E ele apareceu naquele programa do Jô Soares. Basicamente, ele era um deputado ligado aos militares. Nos meios do Olavo de Carvalho falava-se alguma coisa do Jair Bolsonaro, normalmente apenas para indicar que era um cara que tinha coragem de fazer a defesa do governo militar contra as esquerdas. Ele falava em nome do governo militar, em várias polêmicas aí que rolavam. Eu lembro de acompanhar um jornal que se chamava Ternuma, porque a esquerda tinha, talvez tenha até hoje, né, uma ONG, uma agremiação chamada Terrorismo Nunca Mais. Na verdade, perdão, Tortura Nunca Mais. Né? Tortura Nunca Mais. É uma ONG, um organismo aí de esquerda, nem sei se existe isso ainda. E havia um jornal dos militares que se chamava Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma. E era nesse jornal, de uma circulação muito pequena, uma circulação só entre os militares. E eu tinha um certo contato porque o meu avô foi militar, meu avô foi do Exército. Ele foi do Exército Brasileiro, lutou inclusive aqui em São Paulo, ele foi também um dos capitães ali do regime militar, então era um cara do Exército. E a minha tia é um pouco ligada a esses grupos aí de filhos e filhas e netos de gente das Forças Armadas. Ele tinha o tal do jornal Ternuma, aí fazia-se alguma referência ao Jair Bolsonaro naqueles círculos, mas era muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Depois dessa fase, ele começou a adquirir uma certa notoriedade quando ele polemizou com a Luciana Gimenez e depois quando ele polemizou com a Maria do Rosário, né? Vocês devem lembrar daquele famosíssimo vídeo dele com a Maria do Rosário, ele gritando lá com a Maria do Rosário a respeito de uma lei sobre o Champinha, em que ele estava defendendo aí uma postura mais dura em segurança pública contra criminosos, ela não, e eu sei que no final da discussão lá ele disse, você não merece nem ser estuprada, não sei o que, isso aqui, aquilo ali deu uma polêmica grande. E a partir destas polêmicas, o Jair começou a ser mais ventilado dentro da direita. Só que ele não era tão ventilado assim, sabe? Era uma posição assim ainda bem marginal e as pessoas começaram a falar do Jair.